Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus amados irmãos, eu fico alegre, eu fico feliz por essa oportunidade que Deus nos concede neste momento. Quero compartilhar com vocês um texto que Deus colocou aqui em meu coração, que está aqui em 2 Reis, no seu capítulo 5, verso 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Louvado seja Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, simpatizantes do Evangelho, o texto ele narra a história de um homem chamado Naamã. Naamã, meus amados irmãos, para quem não sabe, Naamã significa, louvado seja Deus, agradável. Isso quer dizer que Naamã, ele era agradável com os seus. Ele era agradável no meio do seu exército. A Bíblia vai dizer, louvado seja o Senhor, que este homem, ele era um varão valoroso. Ele era um homem, louvado seja Deus, importante, louvado seja Deus, no meio da sociedade. A Bíblia vai dizer que apesar de ele ter tanto valor, porém este homem, ele era leproso. Este homem, ele tinha algo, louvado seja Deus, que a medicina não conseguia reverter. Ele tinha algo sobre a sua pele, louvado seja Deus, que o médico também não conseguia solucionar. Este homem, ele tinha, louvado seja Deus, uma enfermidade, o qual ele não podia ficar no meio da sociedade, ele não podia ficar no meio do povo, louvado seja Deus, dos seus entes queridos. Ele tinha que ser agradável, mas distanciado do povo, louvado seja Deus. Eu vejo que este homem, louvado seja o Senhor, de acordo com esta palavra, ele tinha finanças, ele tinha os seus valores. A Bíblia vai dizer, louvado seja o Senhor, que uma menina, que quando esta menina passa pelo caminho deste homem, desta menina, louvado seja Deus, se aproxima dos seus ali, louvado seja o Senhor. Esta menina, ela fala de um profeta. Ela faz menção deste homem chamado Eliseu. Louvado seja o Senhor. Estão fazendo menção da tua vida. Estão fazendo menção do teu ministério. Estão fazendo menção, louvado seja Deus, do teu testemunho de vida. Louvado seja Deus. Sabe o que eu vejo? Eu vejo duas diferenças entre fazer menção e entre falar de você. Falar de você, falo no meio de uma rodinha. Não sabe o que estão falando, mas quando fazem menção de você, é porque eles estão mencionando algo, louvado seja Deus, que é sobrenatural e não é natural. Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. E a Bíblia vai dizer que através desta menina, louvado seja o Senhor, desta porta-voz, a Bíblia vai dizer que Naamã consegue se aproximar do profeta. E o profeta diz a ele: dê apenas 7 mergulhos, e depois que você der o 7º mergulho, louvado seja Deus, você ficará purificado. A Bíblia vai dizer que este homem, ele procura, ele caça uma maneira de escolher um rio, de escolher uma água, de sua vontade, de sua escolha. Eu vejo, sabe o que é que eu vejo nesta palavra? Eu vejo que é a vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na sua casa.
É a vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida sentimental. É a vontade de Deus, louvado seja o Senhor. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que quando ele dá o 7º mergulho, ele recebe a cura. Louvado seja Deus. Deus dá a ele o que o médico não podia dar. Deus dá a ele, louvado seja o Senhor, o que o homem não podia lhe oferecer. Deus dá a ele o que o dinheiro não podia comprar, louvado seja o Senhor. A Bíblia vai dizer que ele oferece uma bênção, ele oferece ali, louvado seja o Senhor, algumas dádivas. Louvado seja Deus. Sabe o que eu entendo com esta palavra? Quando Eliseu não aceita, ele quer passar um recado, louvado seja o Senhor, para você que tem muito dinheiro, para você que tem finanças. Deus, ele quer dizer que isso aí perto do que ele é, isso aí não é nada. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua finança, louvado seja o Senhor. Ele quer, louvado seja Deus, um coração quebrantado na presença dele. Ele quer um coração, louvado seja o Senhor, esmorecido na presença do Senhor. Buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas ele vai acrescentar sobre a tua vida. Busque primeiro as coisas do céu. Busque primeiro as coisas que vêm do alto, do terceiro céu, louvado seja o Senhor. E ele vai acrescentar sobre a tua vida. O Senhor, ele é a maior receita. O sangue de Jesus, meus irmãos, ele tem poder sobre a enfermidade. O sangue de Jesus tem poder sobre a cocaína. O sangue de Jesus tem poder sobre o crack. O sangue de Jesus tem poder sobre qualquer tipo de enfermidade. Se está enfermo, clame o sangue de Jesus e será curado no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que este homem ele recebe a sua cura. Sabe por que ele recebeu a sua cura? É porque ele obedeceu a voz do profeta. Ele deu o seu primeiro mergulho com muito esforço. Ele deu o segundo mergulho com bastante esforço. Mas eu vejo que, de acordo com a leitura, ele vai até o final e cumpre o seu papel como um homem obediente. Louvado seja Deus. Eu não sei de que forma que você se encontra neste momento. Eu não sei de que maneira que você se encontra lá da Garcia ou Clube de Plovia. Mas Deus, ele te diz assim: dê ouvido à minha palavra. Faça aquilo que eu tenho te mandado fazer. Se você tem tentado e não tem conseguido lá da Sívia, tente novamente. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista, louvado seja Deus, do teu chamado. Não desista na posição que Deus tem te colocado, louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar a tua casa. Eu quero abençoar em nome de Jesus a tua família. No nome de Jesus Cristo eu abençoo a tua história. Eu abençoo o teu ministério em nome de Jesus. Você vai crescer, você vai prosperar. Louvado seja o Senhor. Lagasuei de Lastévia. Naamã significa agradável. Ele podia ser agradável com todo mundo, mas porém ele era leproso. Ele não estava conseguindo ser agradável consigo mesmo. Louvado seja Deus. Às vezes a lepra, irmãos, é por causa do nariz que está dando para ver. Às vezes, irmãos, a lepra, louvado seja Deus, é por você não reconhecer. Às vezes, irmãos, louvado seja o Senhor, para a lepra sair, louvado seja o Senhor, é necessário se humilhar na presença de Deus. É necessário, louvado seja o Senhor, ouvir um pouquinho mais e falar um pouquinho menos no nome do Senhor. Eu quero abençoar em nome de Jesus a tua vida, a tua casa.
os seus filhos, as suas filhas, em nome de Jesus. Senhor Jesus, entra na casa dele, entra na casa dela, envia os seus anjos lá, anjos angelicais, em nome de Jesus. E assim esteja abençoado, em nome de Jesus Cristo.